Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Melo as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola. Salve galera, vamos aí para a 14ª rodada. Ainda tem o jogo hoje, Juventude e Sport, por isso eu não vou passar para vocês os desempenhos, porque eu ainda tenho jogadores do Juventude para essa rodada. Mas estamos mitando, estamos indo acima de 100 em quase todos os nossos times, né? Tá? Nossos times estão indo muito bem. Hoje eu vou passar um esboço para vocês do que eu acho dos jogos. Vão ser apenas 6 jogos válidos para a rodada, né? E um campinho aí com um molde aí dos principais jogadores que eu vejo aí para essa rodada. É claro que não dá para prever os valores dos jogadores, então é mais como se fosse uma dica de jogadores aí para essa rodada aí. Então, vamos aí para nossas apresentações, né? Vamos começando, na verdade, deixa eu já ir começando aqui pela análise dos jogos, para a gente analisar. Isso é o que eu vejo aí. São os 6 jogos que vão ter para a rodada. O Palmeiras abre às 19 horas, isso significa que o mercado fecha às 18h59. Eu vejo vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, mas não vejo chance. A chance de SG do Palmeiras é pequena, porque o Mirassol costuma marcar muitos jogos, gols fora de casa, tá? E aí, como isso já vem, nós vamos aqui agora falar para vocês, ó, de Palmeiras e Mirassol. Nos últimos 5 anos, né, o Palmeiras só perdeu para o Mirassol um jogo em 2021. Venceu os últimos 3 jogos, mas foram gols marcados pelo Mirassol também, né? Até valores de gols até acima do que eu coloquei aí, né? A gente vê que o Palmeiras, né, tirando aí no Mundial, foi um pouquinho decepcionante, né? Porque venceu apenas um jogo, empatou 3 e perdeu para o Chelsea. O Mirassol fora de casa já vem a 4 jogos aí sem perder, tá? Tem uma campanha muito boa fora de casa, apenas 2 derrotas, vem de vários empates. E o Palmeiras tá meio desequilibrado. Vamos ver aí como fica agora sem Estevam, né? Para a gente ver como é que vai ficar o Palmeiras nessa nova formação que a gente está tendo aqui. Então agora nós temos aí Corinthians e Ceará. Corinthians vem de uma derrota, né, nos últimos minutos, mas veio de uma derrota. Não vi um grande jogo. Vai vir sem Depay, sem Romero, sem Yuri Alberto, né? Vai jogar Garro, porque o Depay tomou o segundo cartão, o Romero tomou o segundo cartão, então tudo fora do jogo contra o Ceará. A chance do Ceará vencer essa partida é gigante. O Ceará já tem aí um histórico muito bom contra o Corinthians, né? Nos últimos 15 anos, o Ceará favorito, o Corinthians nos últimos 15 anos só venceu o Ceará 3 vezes, né, sendo a última em 2019. E o momento do Ceará está melhor que o do Corinthians, né? Eu acredito que ambos podem marcar, sim. Quando eu fiz a pesquisa, não tinha visto ainda o desfalque, porque vai jogar Thales e o Hector Hernandes com Garro, então vai ter um time misto. Pode até ser que o Ceará segura o SG, por isso eu pus 1-0. Mas é um jogo que pode até ser mais, tá? Mas como também está fora Pedro Raul e Pedro Henrique, por parte do Ceará, isso daí pode dar uma vantagem aí pro Corinthians. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Corinthians. O Ceará, 2 vezes que jogou com o Corinthians em casa, venceu por 2-1 e 3-1, né? O Corinthians fora de casa vem a 5 jogos sem vencer e o Ceará 3 jogos vencendo. Treinou bem, fez sua lição de casa, perdeu apenas um jogo em casa até agora
já segurou o SG 3 vezes. O Corinthians já entregou 3 SGs fora de casa. Então, por isso eu coloquei aí essa probabilidade, tá, de SG de 30% por parte do Ceará. Aí temos Flamengo e Santos. Não sei como é que o Santos se preparou nessa folga. Sei que o Flamengo tá bem, voltou bem, pegou o São Paulo, jogou bem. Tudo bem, tá com uma crisezinha interna lá entre Pedro e diretoria, mas o Pedro já não vinha fazendo grandes coisas aí nos últimos jogos. Ah, e vamos ver como é que o Santos se porta, né? Nos últimos 5 anos, o Flamengo venceu 6 dos 8 confrontos que teve fora e dentro de casa com o Santos, né? Perdeu 2 vezes lá dentro de casa, e levou gols em 50%, jogando na Vila. Nos últimos anos, na Vila, levou o gol em 50% jogando na Vila. Última confronto foi em 2023, tá? A gente vai aqui para os jogos, né? A gente vê que o Flamengo nos últimos 5 anos não perdeu nenhum jogo para o Santos, tá? Nenhum jogo, nem dentro nem fora de casa. Vem numa sequência de 10 jogos, perdendo apenas para o Bayern, tá? O Santos, em 10 jogos, venceu apenas 2 jogos, né? Um contra o Fortaleza atrás. Vem muito mal dentro de casa e o Flamengo já segurou 3 SG em 5 jogos fora de casa. Então, por isso, coloquei a chance de SG por parte do Flamengo de 60%. E vejo uma vitória. A defesa do Flamengo deve vir com Varela por um lado, Wesley pelo outro, porque o Alexandre está machucado, o Ayrton Lucas vai sofrer uma pequena cirurgia no pé, então eles estão sem laterais esquerdo, vai jogar o Wesley pela direita, Varela pela esquerda, Ortiz e Léo Pereira na zaga. Então é uma defesa bem sólida aí, né, para pegar o Santos. Tudo bem que o Santos deve vir com o Neymar, tá? Então isso pode prejudicar essa oportunidade de 60%. Aí temos Botafogo e Vitória. Vejo o Botafogo super favorito, o melhor SG da rodada. Vitória não marca faz 6 jogos sem marcar gols. Tá? Nos últimos 5 anos foram 4 vitórias e 2 empates por parte do Botafogo. A chance de SG é de 70% em casa. E o Vitória que eu falei, não marca gols há 6 jogos aí. Nos últimos 6 jogos não marcou gols, tá? Então, a chance de SG para mim, do Botafogo, é a melhor que tem. Vê nos últimos 5 anos, Botafogo venceu tanto dentro quanto fora de casa, empatou 2 jogos só com vitória, e não são jogos com grandes gols, a maioria 1-0, 2-1. Gostei muito do Arthur Cabral jogando, do Montoro, acho que isso melhorou bastante. Savarino para mim ainda está um pouco abaixo, mas eu acho que na hora que esse trio aí, com esse quarteto aí de Arthur Cabral, Montoro e Savarino se encaixar, vai ficar muito bom o time do Botafogo. Botafogo vem de apenas 2 derrotas, né? Uma pro Atlético de Madrid, né? E a outra pro Capital Brasília lá em maio. Então ele vinha numa sequência muito boa, segurou vários SGs aí, e o Vitória vem numa sequência de 7 jogos, não é nem 6, ó, são 7 jogos sem vencer, e entregou 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGs em 7 jogos. Então a chance do Botafogo é gigantesca aí, tá? Então o Vitória está sem vencer ainda fora de casa, e o Botafogo só empatou um jogo, venceu 4 e segurou o SG em 3 em casa. E com essa formação nova que tá muito boa, gostei daquele Caio Pantaleão também, um bom jogador, tá? Mas pode ser uma surpresa aí agora para nós. Eu acho que o Botafogo fez boas contratações e tá vindo forte aí nessa rodada. Bragantino e São Paulo. Bragantino vem fazendo sua lição de casa, se mantém entre os 3. São Paulo não fez um bom jogo aí contra o Flamengo, né?
O Rossi acho que nem fez defesa, se eu não me engano, se fez uma ou duas foi muito. Ah, São Paulo está com dificuldade de esporte. Não olhei qual seria os prováveis do São Paulo nem do Bragantino ainda para a 14ª rodada. Vejo vitória do Bragantino, sim. Se Luciano voltar, já muda esse placar para uns 2-1 aí pro Bragantino. Bragantino, o problema é que a gente não sabe quem marca gols, né? Você tem o Sacha, você tem o Pita, você tem o Capixaba, você tem o próprio John, né? O Vinicinho. Então, eu acho que o Bragantino é muito forte para a rodada, né? Nos últimos 5 anos, não perdeu para o São Paulo dentro de casa. Foram 5 vitórias, 3 empates. Sofreu gol em 60% dos jogos. O SG aqui eu coloquei 40, mas aí eu reduzi aí para 30. É um jogo para ter atenção, mas se tiver que pisar em alguma coisa aí um pouquinho, seria para o lado do Bragantino. Tá, vamos aqui apresentar para vocês isso que eu acabei de falar, né? Falei e esqueci de botar o time aí para vocês. Vamos lá. Tá aqui. O Bragantino nos últimos 5 anos, dentro de casa, venceu, empatou e venceu. Não perdeu para o São Paulo nos últimos 5 anos jogando em casa. O Bragantino vem numa sequência muito boa, apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. São Paulo vem com 3 derrotas consecutivas, né? Porque venceu o Talleres, e senão seriam 5 vitórias, 5 derrotas consecutivas. O São Paulo vem muito mal, fora de casa. Foram 3 empates e depois 3 derrotas, quer dizer, já não estava bom, ficou pior. E o Bragantino apenas 2 derrotas, perdeu aí para o Bahia jogando em casa, mas do resto vem fazendo só lição de casa. Por isso vejo o Bragantino muito favorito para a rodada. Esse jogo, cara, é um jogo meio complicado. Cruzeiro, muito bem, vem voando. Mas Fluminense também não vem atrás. Depois que o Renato Gaúcho assumiu, Fluminense tem feito grandes jogos. O Arias parece que foi vendido, mas ainda não tem nada confirmado. Deve vir para o jogo aí, ainda nessa rodada. Então, é um jogo que tem uma defesa que está muito bem postada, né, com o Freitas, com o Thiago Silva, com o Ignacio. Se o Samuel Xavier tiver bem, voltar com o René, vai ter uma defesa forte. Se Martinelli estiver jogando, Hércules estiver jogando, é um time bem forte aí para rodar. Por isso eu coloquei chance de SG 0, porque eu acho que ambos marcam. A pior parte do Fluminense é o ataque, porque Everaldo e Cano estão meio devagar. Então, esse é o único problema. Mas a gente vê aqui, ó, que o Fluminense sempre levou vantagens em cima do Cruzeiro, tá? O Flu não perde para o Cruzeiro no Maraca, mas tem que ver que o momento do Cruzeiro é muito melhor, né? Não perde a 10 jogos, são 6 jogos aí, ó. Segurando SG também, o Cruzeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGs em 10 jogos, né? Segurou. Fluminense também segurou 1, 2, 3, 4, 5 SGs em 10 jogos, sendo que segurou os SGs na Copa do Mundo de Clubes, foi muito bem, vem com a moral bem alta aí para essa rodada, né? Não perde em casa ainda, não perdeu em casa, né? Pelo Brasileirão. Cruzeiro tem 2 derrotas, mas vem de 3 também vitórias consecutivas depois que o Léo Jardim chegou. Esse é um jogo difícil, né, da gente dar um prognóstico. Claro que nós temos jogadores bons aí, eu acho que o próprio Arias é interessante para a rodada. Eu não usaria ninguém do sistema defensivo, sim, do meio de campo para frente aí nesse jogo aí, porque eu acho que ambos levam gols aí. Agora, quem pode jogar bem, não sei o que aconteceu com o Willian, que eu não prestei atenção, ainda não levantei isso. Então, isso é o que eu acho para essa rodada do Brasileirão com esses 6 jogos. Então, eu vou apresentar para vocês um time, né, que na verdade eu montei aqui, mas é aquele negócio.
eu não sei valores, então tá muito aí dentro do que eu acho bom para rodada. Então eu tô aí com o Arthur Cabral, Luiz Araújo, Caio Jorge, Montoro, Arrascaeta e Matheus Pereira. Não coloquei o Arias, né? Porque não sei se ele vem pro jogo. Aí eu pus Alex Telles de um lado e o Wesley do outro. Também poderia ser Vitinho, na boa, mesmo ali, ó. Caio Pantalhão, que deve estar mais barato, fez uma boa rodada, mas também pode ser o Alexander. E o Léo Ortiz. No gol eu pus o John, porque eu acho que a chance do SG é maior por parte do Botafogo. O Ancelotti como técnico e o Arthur aí como de luxo, pelo menos por enquanto. Então isso é o que eu vejo aí para a rodada 14 e é uma prévia de alguns jogadores aí para vocês, tá certo? Então até a próxima, amanhã tem live às 19h30, tá? Aí eu vou ter uma análise mais completa, já vamos ter jogadores, já vamos apresentar times para vocês aí na rodada. Então, até a próxima aí, se Deus quiser. Vira carroça, Brasil, aqui cê vai gritar. Com esse mela, chicas, vão bombar, escala o teu time e manda bem.